Amém. Amém, amém, amém. Pois bem, pastor, assuntos polêmicos, isso pode, isso não pode. Eu gostei muito do que você disse ali na live da pastora Rosemary. Eu quero que você repita, porque muita gente que está aqui conosco não estava lá e os assuntos são parecidos, né? E como você fala muito bem a respeito desses temas, você é requisitado para isso, porque eu sei, né, que a tua vida e a tua maneira de colocar as coisas já alcançou muitas pessoas para Jesus, já lhes anuviou muita mente anuviada para a glória de Deus. Então, querido pastor, nós às vezes sofremos, quando eu digo nós, a nossa denominação, a Igreja Anglicana, e às vezes nós sofremos as pessoas apontando por falta de conhecimento, dizem, você está na igreja do pode tudo? Quer dizer que lá pode tudo? E você pode contar aí e falar bem, porque esteve conosco, especialmente nesta cidade onde nós estamos, a cidade de Goianinha, uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. Eu acho que no interior, ou onde há muito mais igrejas pentecostais, ou onde há a falta do anglicanismo, né? As pessoas estranham mais. Então, fale a respeito disso. Pastor, nós estamos numa igreja onde pode tudo. É por isso que os jovens estão vindo para a nossa igreja? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com a senhora. Minha mãe, uma pastora que é referência no Rio Grande do Norte, uma bênção. A Igreja do Amor aí em Goianinha é referência para muitas outras igrejas. É uma referência na cidade, é uma luz nessa cidade. Glória a Deus, eu tenho o privilégio de estar junto com vocês. Realmente é uma alegria estar podendo compartilhar a palavra de Deus junto com vocês. Temos muitas pessoas online aí, tem o Luan, meu discípulo. Abraço para Valdinho, que está aí online, né? Pessoal aí de Goianinha. Vamos compartilhar mesmo, como o pessoal já está compartilhando. Primeira pergunta aí, primeiro assunto polêmico. Pode tudo nessa igreja? Eu disse, olha, eu vou citar passagens bíblicas aqui, porque eu estou olhando aqui para a direita, viu, gente? É porque aqui está a Bíblia, com várias anotações marcadas, e aí eu vou estar sempre olhando na Bíblia, porque eu vou ser meio duro, mas não importa a minha opinião, nem a sua. O que importa é a bíblica, certo? A opinião da Bíblia, a opinião da palavra de Deus. Sua opinião e a minha opinião pode ficar no mar do esquecimento. A gente até pode ter opinião, mas a Bíblia é que é o pré-requisito como base para a nossa vida, de verdade. E a interpretação bíblica tem que ser fiel a ela mesmo, não fiel aos nossos preconceitos. Então, pode tudo. Quem fala uma besteira dessa é porque está amarrado ao legalismo, à religiosidade. Vocês sabem o que é isso? Legalismo e religiosidade é uma coisa condenada duramente por Jesus. Jesus, o pecado que ele mais condenou duramente, você sabe qual foi? Você imagina qual foi a coisa que Jesus mais condenou? Sabe qual foi? O legalismo, a religiosidade. Não foi, a gente pensa, foi adultério? Não, foi a religiosidade. Jesus era duro com os religiosos. Mateus, capítulo 23, versículo 4, fala que os religiosos, eles colocam fardo nas costas dos outros, que nem eles mesmos conseguem carregar. Esse povo que fica falando dessas coisas, são pessoas religiosas, que em Mateus 23, 4, diz que eles pegavam lá, os fariseus, andava com um pedaço da Bíblia escrito assim, na frente da testa. Sabe para quê? Para que os outros vissem e dissessem que eles eram justos. O propósito dele não era a palavra de Deus, era que os outros vissem e achassem que ele era justo. Isso parece familiar, soa familiar com alguns crentes de hoje que usam determinadas roupas e determinadas práticas para que pareçam justos. Pronto, isso era o que os fariseus faziam e que Jesus descia a lenha nesse povo, minha gente. O problema do pode tudo é porque eles dizem que na nossa igreja não existe disciplina. Eles dizem que nós não corrigimos o pecador. Lê do engano, minha gente. Sabe qual é o problema? É porque eles entendem disciplina igual a castigo. Disciplina não é castigo. Eu vou ler essa passagem, me perdoe o espaço aqui, pastora, mas é porque é bíblico. Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Disciplina. Pois o mandamento é lâmpada
a instrução é luz. E as advertências da disciplina são caminhos que conduz à vida. A disciplina tem que conduzir à vida. Agora eu pergunto, igrejas que expõem, esculhamba a pessoa, humilha publicamente, extiram de ministério, excluem da vida da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, elas estão levando a vida ou elas estão levando a morte daquela pessoa? Você pode responder, não precisa responder não. Talvez você tenha passado por uma experiência dessa, foi afastado e se afastou do caminho de Deus por conta de uma disciplina feita errada. A disciplina é bíblica e na nossa igreja existe. Sabe como é que ela é, amados? É como diz em Mateus 18:15. Um irmão pecou contra você, chama em particular. Chama no secreto, chama e conversa. Se resolver, parabéns, diz Mateus 18:15. Você ganhou um irmão. Se não resolver, chama mais 2 ou 3 no particular. E vai conversar com aquela pessoa para que ela seja corrigida em amor. Então, o problema, pastora Sônia, as pessoas dizem que a igreja não tem disciplina, sabe por quê? Porque elas não querem disciplina. Elas querem ver as pessoas sendo castigadas. Elas têm uma fome de ver as pessoas... Não é serem justiça, não é justiça, não. É de serem condenadas. Eles querem ver as pessoas sendo condenadas em público. É ridículo, é vergonhoso. Eu vou contar uma história real, só para chocar vocês, mas é real. A gente pode até rir. Mas uma amiga nossa, que é de uma igreja anglicana, está em outro estado, ela foi visitar uma igreja, e sabe o que foi que fizeram lá nessa igreja? No culto que ela foi visitar, ela entrou no culto e estava lá, no slide, no data show da igreja, a foto de uma mulher de biquíni, e eles estavam dizendo, olha a irmã aqui, ó, de biquíni na praia, e postou foto, pecando. Eles fizeram isso na igreja. Vocês têm noção do negócio desse? Fizeram os irmãos... Oi? Fizeram os irmãos pecar, Pois é. E exporam aquela moça. Me responda, aquela moça foi tratada em alguma coisa? Aquela moça foi humilhada. Lembra de Jesus, quando estava diante da adúltera? Ela era pecadora e pela lei ela podia ser apedrejada. Não era errado, pela lei, ela ser apedrejada. Mas o que foi que Jesus fez? Ele tratou, disse, vai, não peques mais, mas ele não deixou que ela fosse assassinada ali naquela situação. Por quê? Essa é a ideia de hoje. Nós não vamos assassinar reputações. Nós somos a igreja de Jesus. Nós não somos a igreja de legalistas e de homens justiceiros, sanguinários. Nós somos a igreja do amor. Amém, querido. E ensinamos, porque a palavra está ensinando, e deixamos o convencimento pelo Espírito Santo, né? Não adianta não conseguirmos enfiar de goela abaixo para que as pessoas tenham, de repente, uma mudança de comportamento temporário ou falsa, porque se mudar apenas de fora para dentro, não vai conseguir manter com muito tempo. Então, que seja o Espírito tratando, o Espírito Santo de Deus, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, né? E nós ensinando. Muito bem, querido, parabéns, é isso mesmo, explicou muito bem. Pastor, eu quero que você dê aí uma recapitulada, apesar que a gente já tratou desse tema na live passada, sobre piercing, tatuagem, cabelo, barba, comida, festas, né? Rapidamente, mas porque algumas pessoas não conseguiram ver, porque a gente não conseguiu gravar, e aí estão aqui e gostariam de receber este ensino, tá bom? Entrou aí minha sogra. Piercing e tatuagem. Entrou minha sogra, que está acompanhando todas as minhas lives de polêmica. Entrou Fábio, que está aí acompanhando, uma bênção. Olha, eu vou só citar passagens bíblicas e aí você vai estudá-la depois, tá certo? Então, só para recapitular. Minha gente, piercing está escrito na Bíblia. Cânticos, capítulo 1, versículo 10. As mulheres usavam brincos na orelha e pendente no nariz para se embelezarem. Não é pecado. Olha, José do Egito tinha brinco, homem, José do Egito tinha brinco. Tem Deuteronômios 15, 16, 17. Eles usavam como símbolo da sua escravidão. Então, antes de você chamar o irmãozinho que usa brinco de desviado, vai chamar José do Egito de desviado, certo? Tatuagem é pecado? Não, minha gente. Levíticos 19, 28, que é o versículo que eles dizem, olha aqui, não façam marca no corpo em nome dos mortos.
Exatamente. Não faça em nome dos mortos. O pecado está em adorar outros deuses, em idolatria, não na tatuagem. A tatuagem só é pecado, eu costumo dizer, quando ela é feita em desobediência com seus pais. Seu pai e sua mãe não deixam, você de menor, não faça. Aí você está pecando, tá certo? Então, melhor, minha gente, vamos fazer o seguinte. Abra sua cabeça, tire o seu julgamento para ser tratado pelo Senhor, tire os seus preconceitos e coloque a palavra de Deus. Não leia a palavra de Deus tentando achar pretextos para os seus preconceitos. Isso não é bíblico. Bíblico é você ser transformado pela palavra de Deus. Assim como você espera que as pessoas da sua igreja, as pessoas que estão sendo salvas por Jesus sejam transformadas, permita-se ser transformado. Porque o Espírito Santo precisa quebrar isso daí na sua cabeça. Me permita, querido, com relação à tatuagem. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu não gosto. Não acho bonito em mim, mas às vezes até nos jovens eu acho tão bonito. O problema é que eu fico pensando, depois que envelhecer, que o corpo enrugar um pouquinho, como é que vai ficar essa tatuagem? Mas isso é um problema de quem fez. Por eu não gostar, não quer dizer que eu vou chegar no culto da igreja e vai dizer isso é pecado. Eu não posso dizer que é pecado, porque a Bíblia não está dizendo que é pecado, né? A não ser que vá fazer, como você já disse de outra vez, você vai marcar o corpo em nome de uma entidade ou em nome de... Assim como também pode deixar o cabelo crescer em nome de uma entidade. Quem é que vai saber que a mulher que está na rua com o cabelo lá na cintura é porque está querendo honrar Deus com aquele cabelo ou porque ela é filha de Inhaçã, de Iemanjá ou qualquer outra coisa assim? Né? Pois é, então, roupas longas e brancas não tem nada a ver com santidade. Você vai no terreiro de macumba, tá a mesma coisa, minha gente. Então, vamos ser mais bíblico e real. Recomendo a todos que têm dúvidas sobre comidas, bebidas típicas, festas típicas, aliás, comidas, festa junina, música. Leia Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 1. Romanos 14, do 1 em diante. Lá ele vai chamar as pessoas que entram nessas polêmicas, justificando, não coma, não faça isso, não faça aquilo. Sabe de quê? Débil na fé, minha gente. E deixa eu dizer, não é porque a pessoa não tem conhecimento da Bíblia, não. É que é débil, é fraco na fé. Estou xingando ninguém de débil mental, não. Estou dizendo que é fraco, fraco. Essas pessoas são fracas na fé. E, atenção, nós não devemos gerir a igreja do Senhor Jesus pelos débeis na fé, porque senão nós vamos deixar de ser uma igreja para ser uma seita. Ah, fulaninho se chocou e se escandalizou com a tatuagem do irmão tal. Amados, vamos ser bíblicos. Se a gente fosse levar pelo escândalo de A, B ou C, nós não teremos igreja do Senhor Jesus. Nós teremos uma seita de A, B e C. Quer ser crente, seja da Bíblia, irmão. Tem exegese hermenêutica. Leia no contexto. Não tire do contexto o versículo. Acho que deu para falar aí sobre algumas coisas dessas, né? Deu sim. Eu queria rapidamente que você falasse sobre ritmos, né? Nós que estamos no Nordeste, gostamos tanto do forró, é um ritmo que agrada a grande maioria. E aí, será que nós podemos dançar um forró, uma quadrilha? Ou será que o rock faz parte, pode ser adorado, Deus pode ser adorado com esse ritmo? E aí eu quero que você fale também, lembrando, meu filho pode ir para uma festa? Porque nós estamos falando de festa e eu sempre me deparo com essas perguntas aqui com as nossas mães. A escola fez uma festa junina, meu filho pode ir? A escola fez uma festa de Halloween, meu filho pode participar? Tá, vamos lá. Cada festa ela tem um contexto, a gente tem que entender um pouquinho, que é o seguinte, nós vivemos num país festivo, maravilhoso. Sabe por quê? Porque nosso Deus é festeiro, não se choque com isso. Mas o nosso Deus ordena festas. Inclusive, uma das festas ordenadas que seja comemorada por Deus é a festa da colheita. A festa da colheita era realizada geralmente em novembro e dezembro, lá para aquela área do Oriente. Sabe por quê? Porque essa era a época que a colheita vinha. Você que é nordestino, meu amigo feliz, qual é a época da colheita? Você que está no interior, essa é a época de maio, junho, julho. É a época da nossa colheita, a época de chuva, a época boa. É a época de colher e de festejar a festa da colheita.
O problema está em coisas que foram deturpadas. Eles pegaram uma festa que era bíblica, sim. Festejar e agradecer a Deus pela colheita é bíblico, sim. Temos o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Tudo isso é a mesma coisa relacionada. E eles pegam essas coisas e distorcem e entregam a entidades, a santos, a sei lá o quê. Mas, pelo fato deles terem entregue, não quer dizer que virou, quer dizer que é uma coisa que a gente abandona. A gente tem que pegar e restaurar, certo? Isso quer dizer o quê? Eu não posso dizer... faça ou não faça. Sabe o que eu posso dizer para você isso está glorificando a Deus ou não? Você, aí, dentro dessa festa especificamente, está vivendo o quê? Está fazendo o quê? Isso glorifica a Deus ou não? Se eu estou dentro, isso acontece, dentro do arraiá, que é uma palavra bíblica, da minha igreja, dançando, comemorando, isso tem um propósito muito maravilhoso. Se eu estou em um outro ambiente, eu já não sei que ambiente é esse que você está dizendo aí, mas você tem que pensar. Então, a parte de participar ou não. Halloween, ela tem uma tradição que não é bíblica, não é cristã, não é saudável, sabe? Isso. Então, entenda o seguinte, nós temos que entender que tudo que a gente faça é para a glória de Deus. Eu vou ter que sair não dá para falar de cada festa específica, mas carnaval, por exemplo... o carnaval, ele tem uma história que inclusive tem a ver com o cristianismo, mas é justamente de você extravasar a carne, os pecados da carne, porque você vai entrar em jejum. Então é um negócio que não é saudável. Então faz o seguinte, tanto é que a gente não chama, a gente faz retiro, mas a gente não faz retiro de carnaval, a gente faz retiro de verão, porque o verão é do Senhor Jesus, a gente pega e restaura as coisas para Deus. Eu não entrego nem o carnaval para o diabo, eu restauro para a glória de Deus. Então eu não vou participar de algo especificamente, a não ser que eu esteja transformando aquilo. Vocês entendem a diferença? Então, a ideia não é participar ou não. É o que está no seu coração, o seu objetivo lá e o impacto que você vai causar lá. Tem muitas coisas a serem julgadas, né? Isso mesmo. O versículo que lemos aqui no início, né? Colossenses 3:17. Isso vai glorificar a Deus. Isso tem a ver com a minha fé. Eu quero glorificar a Deus. Eu quero edificar a minha vida, edificar a vida das pessoas que estão ao meu lado. Isso edifica, né? Então, uma questão de bom senso, como tudo, inclusive as festas, a comida e tudo. Tudo me é permitido, mas nem tudo lhe convém, né? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Nem tudo lhe convém. Então, é uma questão de bom senso. Muito bem, querido. Agora, nós temos um assunto um pouquinho, eu acho que ainda muito mais polêmico, sabe, querido? Uns assuntos que são bastante inquietantes para os cristãos, especialmente, principalmente, para os jovens. E nós que temos bastante jovens na nossa igreja, e temos sempre ao nosso lado jovens que estão querendo aprender, e aí a gente esbarra num assunto que é quase um tabu dentro das igrejas, a sexualidade. Ou a sexualidade, ela é abordada, muito raro ela ser abordada de uma forma madura, ou ela é abordada como não é abordada, porque é um tabu, então não se pode falar, apenas se cita e já se tabula, já se condena como pecado. Então, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, pastor. Você que é um pastor jovem, e que por muito tempo esteve à frente da liderança da juventude aqui na nossa igreja, Anglicana Amor, teve um ministério belíssimo aqui, e trabalhamos muito juntos com os jovens, e eu quero que a gente aborde isso. A pergunta que sempre se faz, né? Sexo antes do casamento, ou sexo no namoro, como é que se lida com isso? Isso é permitido? Se isso acontece, como é que eu faço agora? Perfeito. Tá, vamos lá. É um assunto polêmico por um único motivo. É porque as pessoas querem, elas não conseguem. Mas elas querem tratar a palavra de Deus como algo antigo e ultrapassado. Elas não entenderam que os princípios que aqui estão escritos são eternos, sabe? Quem vive princípios bíblicos sabe que eles são totalmente aplicados. Só que, por conta de pessoas, e eu vou voltar, vou até defender quem distorce,
por conta de fundamentalistas, que, como são chamados hoje em dia, que são pessoas que usam a palavra de Deus de forma errada, sem contexto, sem interpretação. Elas pegam isso e distorcem o que está escrito aqui para seus próprios preconceitos. As pessoas não estão dando credibilidade a princípios eternos. Sexo dentro do casamento não é um preconceito, é um princípio eterno. E eu vou explicar por quê. Lídia falou aí que nós temos uma fé pensante. Eu amo essa expressão de uma fé pensante, certo? Nós temos muitos versículos bíblicos que defendem o sexo exclusivamente dentro do casamento. O sexo foi criado dentro dos princípios bíblicos para homem e mulher, para ele só, para o casal. Tem muito, em Gênesis isso está claro. Mas eu vou hoje, pastora, defender Sim. para além da Bíblia, se a senhora me permitir. Não que a Bíblia não seja suficiente, ela já deveria ser o suficiente para que a gente entendesse. Só que é um fato que todas as pessoas sabem que a Bíblia condena o sexo fora do casamento, antes do casamento. Todo mundo sabe disso. Agora, as pessoas querem... Você já deixou claro que sexo é de Deus, que Deus criou o sexo. Se Deus não tivesse criado o sexo, nós não estaríamos aqui falando a respeito disso, que é bom e é criação de Deus. Deixou isso bem claro, graças a Deus, né? Então, Pronto. Agora diga, onde não é bênção? Pronto. E aí é o seguinte, não, e acho que essa ideia de, como eu estou dizendo, biblicamente todo mundo sabe disso, tanto é que as pessoas, elas questionam, na verdade, a validade desses versículos. E eu vou defender eles agora de uma forma, como eu falo para os jovens e como eu falo até para um não cristão. Eu vou dar alguns dados e algumas pesquisas científicas aqui que só comprovam que princípios bíblicos são bênção para a nossa vida. Entenda, a Bíblia não é um livro de regras de não pode. A Bíblia é um princípio de vida para alegria e felicidade. É um caminho de alegria e felicidade. Façam o que está aqui e tudo lhe será bem sucedido. Não é uma regra do não pode. Porque a gente olha para a regra do não pode, principalmente o jovem, ele se sente duplamente tentado a fazer. Então, eu tenho que explicar para vocês que a Bíblia, na verdade, quando ela disse não faça, ela disse faça ao contrário, ela está dizendo por quê. Eu vou dizer por quê. Fazer o que a Bíblia diz é melhor para você. Sexo antes do casamento traz alguns problemas. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, eu vou colocar aqui, foi feito na Universidade de Utah, pelo o Dr. Nicholas H. Wolfinger. Ele fez uma pesquisa e ele comprovou numericamente que casais que se mantêm virgem até o casamento estão menos propícios ao divórcio. Agora, deixa eu ser bem claro para vocês o porquê isso é lógico. Isso é lógico. A gente não precisa nem de pesquisa para comprovar isso. Sabe por quê? Querido, você sabe como é que é um momento chamado, depois do casamento, chama-se lua de mel. Você sabe por quê? Não é lua de mel, não. É lua de mel. Você sabe por quê? Por quê? Porque é um momento esperadíssimo pelo noivo e pela noiva, que estavam namorando há anos, segurando a onda, querendo, é claro, porque os hormônios estão ali, mas a partir dali eles vão comemorar e viver toda a alegria do casamento. Agora, se você faz isso antes de casar, sabe o que é que acontece? Você antecipa uma alegria que você não vai ter depois de casar. Aí naturalmente, o relacionamento homem e mulher, ele vai se transformando conforme os anos, certo? Do casal. Então, se você antecipa isso, você vai perder algumas graças que você teria depois do casamento. Então, você quer ter uma vida... Escute isso, vai ser chocante, eu estou conversando com a minha mãe, olha o choque. Então, se você quer ter uma vida sexual feliz, segure a onda para só fazer depois do casamento. Porque você vai ter uma vida sexual muito mais animada se você só fizer depois do casamento, certo? Então, eu estou sendo científico, eu não estou sendo nem bíblico, mas isso é só para provar a vocês que princípios bíblicos têm tudo a ver com a nossa alegria. E eu vou dizer outra coisa mais chocante aqui, viu, pastora? Eu tenho um amigo médico e ele botou essa polêmica para mim, eu fiquei muito impressionado, mas eu vou dizer para vocês, jovens que começam a ter uma vida sexual ativa muito cedo e que tem vários parceiros, principalmente para a mulher, no caso, foi comprovado que elas estão muito mais propícias
a ter câncer de colo de útero. Você está com dúvida, você vai na pesquisa, tem na internet aí, no site do ANCO do câncer, pesquisa sobre o câncer. Tem aqui, eu coloco já já para vocês aí, onde é que tem essa pesquisa, mas um médico estava conversando comigo, que jovens, olha aqui como é que está escrito, eu vou ler, que eu acho que é melhor. Câncer de colo de útero. Histórico, olha só o que pode aumentar as possibilidades de você ter. Histórico sexual. Vários fatores relacionados ao histórico sexual podem aumentar o risco de desenvolver câncer de colo de útero, como se tornar sexualmente ativo antes dos 18 anos, ter muitos parceiros sexuais e etc. A pesquisa está lá instalada no Instituto de Oncoguia, Onco de Câncer, está lá. Um médico me falou isso e ele disse, não divulgam isso para você, pois eu estou divulgando para você. O que a Bíblia não precisava falar, é só você obedecer a ela que você já está saindo desse risco. Então, quando nós temos uma vida sexual muito cedo, o que é que acontece? Problemas, porque a gente não vai ficar só com o mesmo parceiro. A gente provavelmente talvez não se case nem com aquela pessoa que a gente teve relação sexual. Então, isso pode trazer vários problemas de saúde. E aí agora eu vou... Oi, pastora. Posso ir? Pode. Problemas de saúde, muito bom. E emocionais. E aí, exatamente, vemos outras pesquisas que tem aí. O corpo não estando bem e as emoções não estando bem, e espiritualmente também não estamos bem, porque uma coisa afeta a outra, né? Olha só, o sexo pré-conjugal, isso aí é uma pesquisa feita por psicólogos. O sexo feito fora do casamento, antes do casamento, ele tem efeitos emocionais geralmente negativos. Sabe quais são os efeitos que eles levantaram? Culpa, ciúme, ansiedade, medo. Isso quer dizer... Gente, a gente não precisa ser doutor em nada para saber que isso é real. A gente não precisa ser doutor em nada, sabe? Por quê? Porque é algo que está indo contra uma natureza para a qual nós fomos desenvolvidas. Toda vez que isso acontece... isso causa. E aí tem gente que pode vir aqui agora nos comentários que vai dizer, isso é mentira, eu não sinto isso não, isso é não sei o quê. Queridos, vamos ser aqui bem na tora. Eu sou professor. E você já conheceu um aluno que reprova de ano? Quando o aluno reprova de ano, ele nunca vai dizer que ele está arrependido, que ele está triste, que coisa ruim que ele reprovou de ano. Sabe o que é que ele vai dizer? Tô nem aí, reprovo mesmo. Mas você conversa com ele, você vê como é falso aquilo. É da boca para fora. O que ele queria era estar no lugar certo, na hora certa. E essa analogia eu faço para quem, infelizmente, tem uma vida sexual fora do padrão bíblico. O que ele queria de verdade era estar no lugar certo, na hora certa. Mas ele, por N motivos, por ensinamentos errados, por tantas coisas, ele não está. E é por isso que ele geralmente usa esse argumento. Mas existem outros problemas que causa não só para ele, mas em relacionamentos. Namoros que têm vida sexual ativa, eles não são um namoro saudável, porque eles já queimaram uma etapa. Aí prejudica o relacionamento entre eles, prejudica o nível de ciúme entre eles, prejudica o namoro. É para você avaliar se vale a pena casar, minha gente. Aí tu tá tendo relação sexual, tu vai querer não casar? Tu vai querer casar, claro. Só que você vai ignorar tudo que está ao redor, que dizia, não case. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, por isso que é mais um motivo. Quem faz sexo antes do casamento acaba, muitas vezes, casando pelos motivos errados e, é claro, se separando depois. Então, causa problemas no próprio relacionamento. Sexo não segura no relacionamento. Me perdoe, minha gente, mas sexo antes do casamento destrói relacionamentos. Certo? Isso aí não sou eu que digo, tem pesquisa para provar, mas é fato. Eu, como pastor de jovens, e você que vive no mundo, você não precisa ser ninguém, não. Se você não for alienado, você sabe que isso é real. Você sabe o quanto isso é real. Então, eu estou apenas dizendo motivos não bíblicos para que você entenda que a Bíblia tem princípios reais e eternos. Eu não deveria nem ter necessidade de falar tudo isso. Só era você dizer, a Bíblia diz, eu estou obedecendo. Mas, como algumas pessoas, por polêmica, questionam, eu hoje decidi não usar a Bíblia para defender ela. Eu decidi usar a ciência para defender o princípio bíblico. Eu espero que tenha ficado claro, certo? Agora eu posso só acrescentar uma última coisa, que não é muito polêmico, mas é só um alerta. O sexo fora do casamento também inclui o adultério.
Isso. E o adultério é uma armadilha perigosíssima. O adultério é uma armadilha perigosíssima. Independente do seu histórico, independente de quem você é, como você entrou aqui, certo? Eu quero te dizer que se você já teve um relacionamento extraconjugal, você sabe o quanto isso é perigoso e o quanto isso escraviza você. Eu vi homens e mulheres que eram de Deus, homens e mulheres abençoados, homens e mulheres de caráter que caíram neste vacilo e não conseguiram se libertar. Então, preste atenção, pôr em risco os planos de Deus para a sua vida por uma aventura qualquer, obedeça a palavra de Deus, não convide o diabo para a sua cama. Agora, se você é um jovem que já teve relação sexual e agora está determinado a parar, porque você está ouvindo essa live, faz o quê? Tem volta? Tem. Você que estava em adultério, decidiu agora que vai abandonar esse pecado nojento. Tem volta? Tem. E eu vou te dar algumas dicas práticas, se a pastora permitir pelo tempo, de como é que você pode sair dessa, certo? É o seguinte. Oi? Temos tempo, pode concluir, é importante isso. É importante o que você vai dizer. Era uma das coisas que eu ia perguntar. Porque já para você, já dentro do teu pensamento, eu acredito. Às vezes as pessoas confundem o seguinte: eu tenho desejo, né? Vamos levar para o casal de namorado. Ou mesmo para o marido ou para a mulher casado, porque nós estamos falando de sexo fora do casamento. Não é somente para o solteiro, para o casado também. Se ele for fora do casamento, é o que você está colocando aí. É adultério, né? A Bíblia usa a palavra fornicação, que é usada para adultério. A palavra porneia também é usada para todo tipo de imoralidade sexual. E aí as pessoas dizem, não, o desejo. Não confunda desejo. O desejo, todo mundo vai ter. Né? Deus nos criou, e você falou agora há pouco aí, os hormônios estão em dia, está tudo perfeito no corpo, então é natural que você vai ter desejo. Né? Alguma imagem sensual ou qualquer coisa vai te chamar a atenção e vai despertar o desejo. O fato de ter desejo não quer dizer que você pecou. Né? O fato de ter desejo não quer dizer que você tem que ceder ao desejo. Nós somos seres feitos para nos dominar. Nós temos que ter domínio próprio. E isso é possível para nós. Especialmente vou pegar o gancho que a senhora falou aí. Tem uma frase que é atribuída a Santo Agostinho que diz que eu não posso impedir um pássaro de passar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir de que ele faça um ninho na minha cabeça, que ele pouse e faça ninho. Então, o pensamento pode vir, claro, ele virá. Agora, como a gente vai reagir a isso é que é diferente. E eu só reforçando, vocês viram que eu defendi princípios bíblicos exclusivamente por uma veia psicológica, por uma veia de pesquisas científicas, certo? Então, isso é muito aplicável. Do mesmo jeito, eu vou dizer agora, caso você tenha pecado, você tenha caído em alguma dessas ações, certo? Caso você esteja em um meio de amigos, de pessoas que querem normalizar o pecado e defender o erro, certo? Todos esses argumentos que eu coloquei aqui na live já são mais que o suficiente. Mas eu vou te ajudar agora a fazer isso, espantar o passarinho que passou na sua cabeça para que ele não faça ninho. E tem algumas dicas práticas, certo? Umas dicas práticas muito boas. A primeira é, procure uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus, confesse seu pecado, peça ajuda. Peça ajuda. Não tente ficar sozinho nessa. Deus não nos criou para estar sozinhos, sabe? Ah, mas eu falo para Deus. Sim, meu filho, é verdade. Confessar o pecado para ele perdoar. Quem perdoa é Deus, verdade. Mas para a cura, quando a gente precisa de cura, a gente precisa confessar para outra pessoa. E aí, escute bem o que eu estou falando. Eu não estou dizendo para você falar para sua esposa, eu estou falando para você procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um líder seu, para que você confesse, seja adultério, seja sexo no namoro. Pegue uma pessoa certa, uma pessoa equilibrada. Não abra para um amigo nem para a amiguinha, pelo amor de Deus. O amiguinho e a amiguinha não vai saber o que fazer para você. É mais fácil dele cair junto no buraco, junto com você. Pegue um líder espiritual, tá certo? Confesse e decida abandonar. A partir daí, tem algumas dicas práticas. Bem práticas que eu posso dar aqui, certo? A primeira é, evite lugares isolados.
você não deve estar em lugar, por exemplo, eu estou com minha namorada e aí eu vou namorar lá no escuro da pracinha da Coab de meia-noite. Não, minha gente, não tem ninguém lá, certo? A da Coab não tem mais escuro. Aí é botar no pronto, então beleza. Então qualquer lugar, no escuro, sei lá de onde, você não vai, sabe por quê? Porque você não é um machão, super-homem, que vai driblar os seus hormônios. Então o que é que você tem que fazer? Você quer ter um momento sozinho com sua namorada, você vai para o lugar mais público do mundo. Você vai para o centro comercial, onde está cheio de gente ao redor. Você estará ao mesmo tempo sozinho com ela, mas estará rodeado de testemunhas, o que vai evitar mais de 50% a 60% a chance de você cometer um vacilo. Então, primeiro conselho, nunca esteja sozinho mesmo com ela, com a sua namorada, com o seu namorado, não esteja sozinho. Certo? Esse é o primeiro conselho para que você evite cair em erro de novo, fugir da aparência do mal, né? Então, evite isso. Segunda coisa, isso pode parecer dramático, mas eu aprendi isso é muito forte. E você tem que conversar sobre isso. Cada um tem um limite. O homem tem um limite, a mulher tem um limite. Eu tenho um limite, minha esposa Sara tem um limite. Então a gente sabia até onde a gente deveria ir, que não pode passar. Se chegar ali, já perde o controle. Todo mundo sabe mais ou menos para onde é que chega isso. Um beijo mais quente, existem coisas, mão em lugares que não deveriam estar. Essas... Hã? Uma carícia mais ousada. Uma carícia mais ousada, a mão que não deveria estar em algum lugar. E até mesmo, e eu sei que isso pode parecer legalista, mas isso tem a ver com relacionamento. Até mesmo uma roupa específica que deve ser evitada na hora do namoro. Isso tem que ser conversado entre os dois. Dizer, não vem desse jeito não, porque daí eu não me controlo não. Tá entendendo? Então, tanto a mulher quanto o homem, eles têm que conversar juntos para impor limites. E você não deve chegar no limite. Você tem que estar um passo antes do limite, só para que fique claro. Você não deve chegar ali na beirinha da tentação, não. Você sempre tem que estar um passo antes. Se o seu limite é esse carinho, você tem que estar antes, certo? Então, estando em público, colocando limites, você vai evitar muitas coisas. E a terceira grande dica para casal de namorados. Sim. Vão viver a vida. Vocês são solteiros ainda. A vida de vocês não é o namoro de vocês. E aí da minha sogra que está aqui, a gente já conversou muito sobre esse tema, que alguns casais de namorados, eles não têm mais nada na vida a não ser o namorado. E não tem escola, não tem mais nada, e só vive junto, só vive pegado. É triste. Então, terceira dica poderosa é: tenha vida social. Vá para a igreja, vá servir em ministério sozinho, vá servir sozinha no ministério. Você é solteiro ainda, meu filho? Vá jogar bola, vá extravasar sua energia fazendo um esporte, uma atividade física, praticando um esporte, praticando uma arte. Meu amigo, encha a sua cabeça de coisas boas, encha a sua cabeça da palavra de Deus, tenha momentos de lazer. Sua vida não é o seu namoro. Quando você tirar esse foco daí, as coisas vão melhorar muito, você vai ver como é muito mais fácil. Né? O meu discipulador, ele conta muita história de que quando ele estava no auge da loucura dele, porque ele estava se segurando para casar virgem, ele ia surfar. Ou então, meu amigo, acha uma coisa para você, vá jogar bola, vá surfar, mas faça de tudo para obedecer a palavra de Deus. Então, vá tomar um banho gelado. E ninguém fica doido não, viu? Só para que fique claro, eu e minha esposa casamos virgens, nós casamos sem ter relações sexuais, não fiquei doido, estou aqui feliz contando a história para você, como existem vários outros casais que seguram a onda e casam virgens. Então você pode ser mais um desses bem-sucedidos que obedece a palavra de Deus. Você falou aí numa coisa interessante. Você e tua esposa se casaram virgens. O que houve antes, eu quero falar isso porque muitos jovens, ou muitos homens e mulheres, estão nessa prática agora. Estão com todos aqueles sentimentos de culpa e querendo sair disso. E eu tenho acompanhado muitos jovens que chegam desta forma, muitos casais que chegam desta forma na igreja. O que houve antes, queridos, é como qualquer outra situação. Se coloca diante de Deus, pede perdão e recomeça. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, né?
Então, ele pode recomeçar. E a palavra que eu tenho, e eu tenho acompanhado casais jovens desse jeito, que chegam, que se convertem, depois de já ter tido, experimentado não somente o sexo, como qualquer outro tipo de coisas, outros tipos de vícios, pornografia, tudo que compreende a imoralidade, é possível, quando chegar e ter esse encontro com Jesus e ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o nosso amigo em todos os momentos. E é ele que nos traz essa fortaleza. E aí é isso que eu aconselho. E eu tenho visto quem se deixa acompanhar, que se deixa tratar pelo Espírito de Deus, é completamente possível ter uma nova vida. Seguindo essas dicas de ouro, pastor, que você deu aí, dicas que você viveu na prática, né? Eu me lembro agora de muitos momentos de ver você e Sara fazendo devocional junto, lendo e orando junto. Isso fortalece o casal, isso ajuda. As dicas que você deu aí são de ouro. Então, é possível recomeçar, é possível, sim, ter uma vida santa, mesmo se você já tiver experimentado antes o sexo, antes ou fora do casamento, assim como qualquer outro pecado ou princípio que tenha sido quebrado. Podemos recomeçar. Nosso Deus é um Deus de recomeço e é um Deus especialmente de perdão, não é verdade? Amém. É assim. É um Deus de recomeços, é um Deus que santifica, o Espírito Santo santifica, ele nos empodera para vencer o pecado, através do poder do Espírito Santo é que nos empodera para viver. Perdão, nós estamos chegando já acho que faltam uns 10 minutos para a gente, não é isso? Uns 10 minutos apenas. Muito bom tudo que você colocou, querido, maravilhoso. Nós vamos gravar e vamos colocar no YouTube, vai ficar lá no IGTV, né, agora, e depois no YouTube vai ficar lá, então a gente pode compartilhar com os amigos que não estavam aqui agora acompanhando. Mas tem um outro assunto também, pastor, muito polêmico, e eu que o diga, o Ministério Feminino, né? Já que nós estamos aí nessa a live, o nome é E Isso Pode? E isso pode. Ministério Feminino é uma coisa, agora nem tanto, muitas igrejas, muitas denominações têm isso diferente. Mas eu gostaria de abordar ainda um pouquinho este assunto no tempo que nos resta. Eu tenho visto pastoras, eu sou pastora, sou presbítera da igreja anglicana e passei pelo diaconato e aí cheguei ao presbiterato, sou presbítera. Nossa igreja, ela tem diáconas e diaconisas, né? Mas se usa muito falar diácona, as diaconisas e as presbíteras. E nós, na nossa província, não ordenamos bispas, né? E nós entendemos isso desta forma. E para mim é perfeito, perfeito. Sobre nós, sobre as pastoras, sobre as presbíteras, tem uma autoridade masculina que é o nosso bispo. Eu acho isso perfeito. Mas o que eu vejo, às vezes, nas denominações que ainda que já começam a ordenar ou a admitir o ministério feminino, o ministério assim, porque ela é casada com o pastor, então a mulher passa a ser chamada pastora. Parece que é por osmose, né, que passa o dom do pastoreio, mas para nós não é assim. Nós passamos por um seminário por todo aquele tempo, de estágio e por comissões e tudo até ser aprovada como pastora. Então, nós temos vivido isso e ainda vivemos um certo preconceito. Alguém diz, algumas pessoas nunca vi o nome pastora na Bíblia. Eu tenho até uma historinha de um rapaz que esteve aqui fazendo enfim, uma ovelha, e ele questionava isso, e eu falava para ele, né, sobre o ministério feminino. E aí ele disse que um dia uma pessoa chegou lá na casa dele para fazer uma limpeza lá no quintal, e ele começando a conversar, o rapaz disse, mas você é ovelha daquela igreja onde tem uma pastora. Você sabia que na Bíblia não tem nem a palavra pastora? O meu pastor, o rapaz contando, né?
O meu pastor disse que na Bíblia não tem sequer a palavra pastora. Você sabe dessa história, né, pastor? Sei sim. Você está acompanhando, né? E aí, só para esses que ainda estão dizendo isso, só para tirar a dúvida da palavra pastora, lá em Gênesis 29, no capítulo 9 do Antigo Testamento, faz uma referência, só para a gente citar a palavra pastora, para alguém que faz questão de ler a palavra pastora. Raquel era pastora de ovelhas e pastoreava as ovelhas do seu pai. Olha só a comparação. A pastora que pastoreava as ovelhas do seu pai. Então, nós estamos aqui como pastora pastoreando as ovelhas do pai, né? Mas no Antigo Testamento, outras mulheres são citadas como pastora, e a gente pode citar várias, mulheres que se sobressaíram no ministério feminino, e uma das que mais, tem várias, mas a que mais nos chama a atenção é Débora, né? Débora, que era juíza, era esposa e era profetisa. E essa profetisa, tem 5 minutos, vocês estão me informando aqui, mas aí eu vou já fechando para deixar você também falar. Ela era esposa, quer dizer, ela tinha uma família, ela tinha um marido, e ela tinha uma profissão, que ela era juíza, e ela era uma profetisa. Mas no Novo Testamento também nós podemos ver muitas mulheres atuando. O que você tem para me dizer sobre isso, querido? O tempo não vai dar para a gente continuar no assunto, não. Eu vou dizer só um dos argumentos, que é para mim um dos mais bíblicos, que é o seguinte, ó. A gente reconhece uma árvore pelos frutos, certo? Se ela dá frutos que permanecem, ela é uma árvore de Deus. Então, reconheça o ministério feminino pelos frutos. Você quer questionar algum ministério, questione os frutos, certo? Eu acompanho não só a senhora, como milhares de outras pastoras, certo? E elas têm frutos e frutos que permanecem. Então, é bíblico sim, é real, é para além disso daí. Eu acho que isso aqui cabe um programa inteiro só falando sobre isso. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, divulgar que dia 28, quinta-feira que vem, eu vou estar em uma live com o pastor da Batista Central de BH, que ele vai estar falando sobre células no tempo de crise, no tempo da pandemia. É um grande pastor, escreveu um livro chamado Células Excelentes. É um grande homem de Deus, muito conhecido no Brasil, e eu vou estar em uma live com ele. Então prepare sua agenda vou colocar nas minhas redes. Se você não me segue, me siga lá, que vai estar divulgado a hora, tudo direitinho, onde vai ser feita essa live, tá certo? Ana, pastor, nós vamos divulgar, sim, vamos acompanhar. Pois bem, querido, mas só para a gente não encerrar aqui, deixando ainda um pouco de água na boca sobre esse assunto, falando sobre o Novo Testamento, eu podia citar aqui milhares de passagens do próprio apóstolo Paulo, que alguns dizem assim, em Coríntios ele manda a mulher ficar lá, né? Mas naquele contexto ele manda a mulher ficar lá, naquele contexto de Coríntios. Mas lá em Romanos ele cita 16 ou mais nomes de mulheres que trabalhavam no ministério. Será que essas mulheres trabalhavam de boca fechada? Né? Então, não há contradição. São contextos diferentes onde o apóstolo Paulo fala. Mas, se você ainda quer algo mais forte, que para mim é a maior defesa, é o próprio Jesus, depois de ressuscitado. Né? As mulheres chegam e falam com ele, e ele envia as mulheres. João 20, do 17 ao 18. Evangelho de João. O próprio Jesus dizendo para que elas vão anunciar para os discípulos que ele ressuscitou. O que seria isso? Né? O que seria isso se não mandar as mulheres declararem o Cristo ressuscitado? Amém, querido? Amém, amém. Que pena que o tempo foi pouco, né? Que o tempo foi pouco. Mas eu quero te agradecer muitíssimo, filho amado, flecha preciosa do meu coração, pastor grandemente usado por Deus. Que Deus continue usando o teu ministério e a tua vida, querido, juntamente com a pastora Sara, nesse momento grandioso que vocês estão fazendo igreja, plantando igreja aí em Natal. Viu, queridos? Nessa casa nova, que depois desse tempo de confinamento, nós vamos visitar essa casa nova, que é a Igreja Comunhão Natal. Cheiro no coração para você e para todas as pessoas que estiveram até agora aqui acompanhando esta live.
O Espírito Santo de Deus, que é aquele que abre a nossa mente, aquele que nos ensina, e aquele que lembra, e aquele que nos dá poder, esteja visitando a você agora, querido e querida, que esteve comigo até agora. Pastor Luan, um cheiro no coração. Amém, cheiro, na paz.